Olá, meus amigos, meus amados irmãos na fé em Cristo Jesus. Cá estamos nós de volta com o nosso programa Caminhando Juntos, nosso encontro semanal, a nossa queridíssima Rádio Cristo para Todos, também na página da Rádio CPT no Facebook e no canal da Rádio CPT no YouTube. Eu sou o pastor Geraldo Valmir Schiller, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e tenho sempre uma alegria muito grande de poder ter este momento de interação, de diálogo e poder compartilhar com você essa breve reflexão. Nosso objetivo sempre é falar sobre o grande amor de Deus, mas especialmente enquanto presidente da igreja, sempre pretendo mostrar o quanto é bom pertencermos a uma igreja, o quanto é bom podermos olhar para o lado e vermos irmãos e irmãs na fé que têm o mesmo objetivo, que têm o mesmo alvo, que caminham na mesma direção e que podem então compartilhar muitas bênçãos de Deus já aqui neste mundo e andar na expectativa das grandes bênçãos que Deus tem preparado para todos nós no céu. E evidentemente que juntos nós vamos querer servir aquele que nos serviu primeiro, queremos amar aquele que nos amou primeiro, e vamos demonstrar esse amor especialmente olhando para os lados, para o nosso semelhante, que tanto precisa do nosso abraço, precisa do nosso amor, precisa do nosso apoio. O nosso tema nessa semana é Juntos no que de fato é confiável. Juntos no que de fato é confiável. Você prestou atenção, querido amigo, querida amiga, nas campanhas dos candidatos, tanto na esfera federal quanto nos estados, como se falou muito em mentira. Parece que o objetivo dos candidatos sempre foi provar que o outro, que o oponente é mentiroso, que era mentiroso. E às vezes dava a impressão que eles diziam assim, olha, eu minto menos, ele mente mais. Com essa história das fake news que ficou tão forte aqui no Brasil, e a gente sabe que isso também acontece no mundo, isso se tornou mais evidente aí com o advento das redes sociais, com a facilidade que as pessoas têm de se comunicar, porque a mentira, na verdade, ela existe desde o dia que Adão e Eva pecaram. A gente encontra o registro da primeira mentira em Gênesis capítulo 3, quando Satanás aparece para Eva e diz, é verdade que Deus proibiu que você comesse do fruto de todas as árvores do jardim? Mentira, fake news. Então nós vemos ali a primeira mentira, que foi contada, que foi pronunciada aqui neste mundo. E a partir dali, com a entrada do pecado no mundo, a mentira passou a fazer parte da vida do ser humano, passou a fazer parte do dia a dia do ser humano. O fato é que no passado as informações eram muito lentas, as notícias circulavam de uma forma muito lenta. Então as mentiras elas tinham um prazo maior para chegar até os seus destinatários. Hoje, com essa facilidade de comunicação que nós temos, isso fica muito evidente, isso fica muito claro, que o ser humano, infelizmente, mente. E a palavra de Deus é muito clara quando ela diz assim que o pai da mentira é Satanás. Jesus certa vez disse, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Ou seja, o sim, sim, não, não é a verdade. Se é sim, é sim. Se é não, fala a verdade. Agora, o que passar da verdade, diz o nosso mestre e salvador Jesus, isso vem do maligno. Portanto, o que espalha a mentira, o que estimula a mentira, o que tenta para a mentira é Satanás. Porque ele, na verdade, é uma mentira, porque ele quis ser igual a Deus e não é igual a Deus. Se nós olharmos o Apocalipse, nós vamos ver muitas manifestações a respeito de Satanás, especialmente no capítulo 12, quando ele aparece lá tendo 7 cabeças, 7 chifres, enfim, vários chifres, exatamente tentando demonstrar que ele tem o poder igual a Deus. Ele se apresenta como sendo poderoso igual a Deus. Mas lá no Apocalipse,
né, nós vemos a marca da besta é 666. Ou seja, ele não é 7, ele não é a perfeição. Ele não é Deus. Ele é um ser que se apresenta de uma forma mentirosa, que mente, tentando seduzir, tentando enganar as pessoas. Portanto, a mentira ela está relacionada a Satanás, ao mal. E a verdade ela está relacionada a Cristo, a Deus, né, que se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, queridos irmãos, nós convivemos neste mundo onde Satanás tem influência sobre as pessoas, onde o mal tem influência sobre as pessoas e, consequentemente, nós convivemos com mentiras. E existem muitas mentiras. E mentiras, inclusive, em pessoas que nós jamais imaginaríamos que elas mentissem. Mas elas mentem. O ser humano mente, infelizmente, por causa do pecado que está nele. Então, nesse contexto, né, nesse contexto de fake news, né, aliás, fake news é uma palavra meio recente, né, para dizer assim de uma forma mais elegante, né, que o outro mentiu. Né, fake news é mentira. Tá? E nesse contexto aí de news, de mentiras, no que de fato a gente pode confiar? Qual é a mensagem que chega para você hoje pela internet, que você, um pobre mortal que mora em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que você de fato possa confiar? Qual é a mensagem que de fato você vai poder curtir e você vai poder compartilhar, tendo certeza que essa mensagem é verdadeira, que essa mensagem é verdade, que ela não é uma fake news, que ela não é uma mentira? Então é bem complicado hoje você gerenciar isso, é bem complicado, é bem difícil você administrar isso. Né? Existem até algumas fontes de pesquisa onde você pode ter uma relativa segurança a respeito das notícias. Mas aonde você vai ter certeza absoluta de que aquilo é verdade? Pois eu quero apresentar para você hoje uma fonte segura, onde você sempre vai poder ter a certeza de que é verdade. E essa afirmação eu faço para você a partir do texto de Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 17. Eu tenho aqui nas minhas mãos a nova tradução na linguagem de hoje, que, na minha visão, torna essa mensagem mais compreensível, mais fácil de ser entendida. Por isso eu leio para você agora Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9, diz assim: se você disser com a boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Olha que afirmação incrível, e que eu asseguro para você a partir da Escritura Sagrada que é a mais pura verdade. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no coração crer que Deus o ressuscitou Jesus, você será salvo. Quais são as fake news que circulam aí no nosso mundo a respeito deste fato, a respeito da salvação? Infelizmente, Satanás induziu pessoas ao longo da história, dentro da igreja, dentro do cristianismo, a espalhar a mentira de que a salvação é algo que o ser humano conquista. A salvação é algo que o ser humano recebe pelos seus méritos. Entraram aí na questão da meritocracia. Você faz por onde e você merece e você recebe a salvação. Foi o que Lutero tentou fazer por um longo período na sua vida. E deu com os murros na água. Porque quanto mais ele tentava se tornar agradável a Deus pela sua meritocracia, pelos seus méritos, tanto mais ele se sentia longe de Deus. Ou seja, Lutero, ele foi guiado em sua vida por um bom tempo por uma fake news teológica, por uma fake news doutrinária que apontava um caminho errado, um caminho falso, o caminho das obras. E aqui diz exatamente o contrário, e essa aqui é a verdade, porque isso aqui é a Escritura Sagrada, isso aqui é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. E tem um ponto ali, não tem uma vírgula, não tem continuação nesse texto. Você será salvo, se você confiar que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu e ressuscitou em seu lugar,
E se você confessar essa fé com a sua boca, se você viver essa fé, você será salvo. E aqui é preciso destacar que, inclusive, essa fé não é obra tua, não é obra minha. Nós sabemos que, pelo contexto bíblico, que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Inclusive, essa fé é obra de Deus em você. Mas esse texto continua de uma forma maravilhosa, dizendo assim: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Olha que verdade extraordinária, meu irmão. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Portanto, o falar é uma consequência natural, porque Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, Deus age no seu coração, põe a fé no seu coração e Deus move você a falar, a testemunhar que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador. Na continuação diz assim: porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Quantas pessoas nós temos aí nesse nosso imenso Brasil desiludidas? Porque confiaram em informações, porque confiaram em pessoas que talvez as enganaram, porque não aconteceu aquilo que elas queriam, né? Ou porque tinham expectativas que não foram atendidas. Então, a desilusão, ela faz parte, assim, quase que do dia a dia do ser humano. Nós nos desiludimos por muitas coisas, especialmente com as pessoas que estão bem próximas de nós seguidamente nos desiludimos. Aliás, se a gente for bem honesta, a gente se desilude com a gente mesmo, porque muitas vezes nós achamos que somos capazes de fazer certas coisas e não fazemos. Fracassamos na hora que nós gostaríamos ter sucesso, em que nós queríamos ter êxito. Portanto, a desilusão é uma coisa meio que acompanha o ser humano no dia a dia. Mas olha com relação a Deus. Porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Irmãos, e eu sou testemunha disso como pastor. Eu tenho acompanhado muitas pessoas, especialmente no fim da sua vida. Quando a pessoa termina a sua trajetória no leito de morte. Quem crê em Jesus não fica desiludido. A gente percebe no semblante, a gente percebe na postura, como Jesus está ali com essa pessoa, como Jesus a acompanha, como Jesus está preparando ela definitivamente para levá-la para junto de si no céu. Especialmente no leito de morte, ninguém ficará desiludido com Jesus, porque quem crer será salvo. Quem crer, quando terminar a sua vida aqui neste mundo, estará com Deus no céu. Agora, por outro lado, a verdade também é: quem não crer será condenado. Quem não crer em Jesus e colocar a sua confiança em outras coisas, em outros objetos, em outros senhores e salvadores, esses certamente se desiludirão, e muito. E a consequência, infelizmente, será a condenação eterna. Na sequência do nosso texto, diz no versículo 12, isso vale para todos. Olha que palavra bonita. Mostra a universalidade da graça de Deus. Em Cristo Jesus, Deus quer alcançar e quer salvar a todos. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente a todos os que pedem a sua ajuda. Essa é uma verdade extraordinária. Isso não é fake news, não. Essa palavra de Deus é para você, essa palavra de Deus é para mim, essa palavra de Deus é para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu cônjuge, é para o seu colega de trabalho. E essa vontade de Deus de salvar a todos, ela vai além das fronteiras do Brasil. Ela não tem fronteira, ela é para o mundo. Essas limitações de fronteira foi coisa que o ser humano criou. E que às vezes até é necessário e é importante. Mas essa palavra de Deus, ela vale para o mundo. E aí, assim, vale destacar aqui que nós, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, temos tido o privilégio, de enviar pastores para a República do Congo, para Uganda, para a Argentina. Hoje mesmo ainda recebi mais um chamado da Argentina,
da IEL, a Igreja Evangélica Luterana da Argentina. Tive o privilégio de encaminhar para um pastor da IEL. Então, é a oportunidade da gente anunciar essa mensagem, né, de que Deus quer salvar a todos pela fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas. Conforme diz aqui, que Deus anuncia essa mensagem para todos, para judeus, para não-judeus, para todas as pessoas. Na continuação, agora no versículo 14, diz: mas, agora uma pergunta importante, como é que as pessoas irão pedir ajuda de Deus se não creram nele? E como poderão crer se não ouviram a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E aí diz no versículo 15, na parte final, as Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros dizendo boas notícias. Então veja, essa que não é fake news, essa verdade aqui, ela precisa ser anunciada ao mundo. Ela precisa ser dita aos quatro ventos. Ela precisa ser dita a todas as pessoas. E ela não pode ser dita apenas dos púlpitos das igrejas, dos ambões dos templos. Ela precisa ser dita no dia a dia, por mim, por você, onde nós estivermos. É por isso que Jesus diz que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos o bom perfume de Cristo. E Paulo chega, inclusive, a dizer que nós somos cartas escritas pelo Espírito Santo. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo, quando diz: as Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, a Isaías 52, 7, onde está escrito: ó, são formosos os pés do que sobre os montes anuncia coisas boas, que anuncia a paz, que diz: o teu Deus reina. Aqui nós vemos, irmãos, uma afirmação de Paulo que é dita num contexto de uma batalha. Para entender esse texto, nós temos que entender o seguinte: imagina um vale onde tem dois exércitos prestes a se enfrentar, liderados pelos seus reis, talvez a pé ou montados num cavalo, e com as suas espadas em punho, com seus escudos, com seus armamentos de guerra. Um exército quer adentrar numa cidade próxima e o outro quer defender a cidade que está ali próxima. E lá no alto do monte há um mensageiro, que é um morador da cidade que está próximo. E esse mensageiro observa a batalha e ele vai fazer a leitura se o exército do seu rei, da sua cidade, vai vencer ou vai perder a guerra. E se ele percebe que o seu rei, o seu exército vai perder a guerra, ele corre para anunciar à cidade: o nosso rei está perdendo, o nosso exército está perdendo, fujam, salve-se quem puder, abandonem suas casas, salvem suas vidas. Agora, quando ele percebe que o seu rei e o seu exército está ganhando a batalha e vai vencer a batalha, então ele corre com a mensagem dizendo: fiquem em paz. O nosso rei lutou, o nosso exército lutou e venceu. O inimigo foi derrotado, não há mais ameaça. Podem ficar em paz, podem ficar tranquilos, porque não há mais ameaça, o inimigo foi vencido. Aí, irmãos, vocês percebem qual é a missão da igreja aqui neste mundo? Usando esta analogia, a igreja não se envolve na batalha lá no vale. A igreja, ela tem a função do atalaia, do mensageiro. É aquele que observa a situação e que anuncia para as pessoas lei, para mostrar o perigo, para mostrar o pecado, para mostrar a gravidade do pecado, e evangelho, para mostrar a vitória que o nosso Rei Jesus conquistou quando lutou por nós aqui neste mundo, cumprindo a lei, nosso lugar, e morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia. Veja que às vezes as pessoas agora, especialmente nesses tempos, têm acusado as igrejas, têm nos acusado, têm acusado a IELB, da igreja não ter se envolvido na batalha, que as pessoas não entendem qual é a função da igreja. A igreja, especialmente os pastores, eles têm a função do atalaia, daquele que vai anunciar a mensagem, daquele que vai anunciar a boa nova: o rei venceu, ou essa palavra que não é fake news, que nós anunciamos aqui: quem crer em Jesus não será desiludido, será salvo.
E se a igreja esquecer essa sua função e se embrenhar na batalha no vale, ela se perde. E quem vai levar a mensagem? Se todos estiverem com a espada na mão, se todos estiverem com seus escudos apenas pensando em se defender e atacar o inimigo, quem vai levar a mensagem? O mensageiro não pode descer da montanha e entrar na briga, entrar na luta, entrar na batalha. O mensageiro precisa anunciar para a cidade o perigo ou a vitória. Ele precisa anunciar a verdade para a cidade, para a população. Então vejam, queridos irmãos, que essa figura tão bonita lá em Isaías 52:7, que é lembrada aqui em Romanos, ela mostra o quanto nós cristãos, especialmente igreja, ofício pastoral, ministério pastoral, os atalaias, têm uma função específica, distinta, própria, mas muito importante neste momento. É de não se envolver nas fake news, na guerra das fake news, mas permanecer na verdade. Permanecer naquela única mensagem que é plenamente confiável. Irmãos, infelizmente aqui no nosso texto também tem uma palavra que nos preocupa, diz assim: mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Poxa, é tão clara essa verdade, é tão clara essa mensagem de Deus, que não é fake news, que é a mais pura verdade. Mas já no tempo do profeta Isaías, muitos não creram. Ele disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? E Paulo cita Isaías. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E aí ele conclui dizendo: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Ou seja, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Cristo Jesus. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós somos uma igreja luterana confessional que defende aquele, lembra o tripé sobre o qual Lutero e os seus colaboradores fundamentaram a reforma? Sola fide, sola fé, somente a fé em quem? Em Cristo. Sola escritura. E o que a escritura aponta desde a primeira página até a última? Cristo. E somente a graça, sola gratia. A graça de Deus por meio de quem? Por meio de Cristo. Deus é gracioso por meio de Cristo. E Paulo aponta aqui novamente para esse fato, né? E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Por isso, queridos irmãos, quero convidá-los a se focar naquilo que de fato é confiável. Nesse tumulto que nós vivemos, nesse contexto conturbado, difícil, de tantas mentiras, de tantas fake news, de tantas mensagens falsas. Hoje é difícil até confiar em grandes veículos de comunicação. Quanto mais nessas coisas novas que surgiram, nesses grupos aí que se dizem comunicadores, que se dizem portadores de mensagem. É muito difícil confiar. Nós precisamos realmente ter muito cuidado, muito critério, muita discrição, muita humildade no trato com todas essas coisas. Agora existe uma coisa, irmãos, uma grande notícia que nós podemos depositar nela toda a nossa confiança, que é essa que eu acabo de ler para vocês, que em Jesus ninguém vai se desiludir, né? Quem crer nele não ficará desiludido. Apegue-se a isso. Coloque isso acima de tudo e de todos. Não abra mão disso. E administre as outras situações à luz dessa palavra de Deus. Iluminado pela palavra, guiado pelo Espírito, em humildade, buscando ajuda, reconhecendo quando você erra, pedindo perdão e recomeçando. Mas sempre fundamentado naquela verdade que é inquestionável, que é Jesus, que é o fundamento, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é o meu, o seu, o nosso Salvador. Deus conceda para mim e para você essa sabedoria para, em meio a muitas mentiras, ouvir a verdade, como Paulo fez, como Davi fez, como Lutero fez, como nossos pais fizeram e como muitos cristãos fazem até o dia de hoje e farão até a volta de Cristo. Deus conceda essa graça para mim e para você, e que nós não sejamos desiludidos, mas que nós sejamos conduzidos por Jesus e nos certifiquemos dessa grande verdade quando estivermos definitivamente com Ele,
com Deus, com todos os salvos, nos céus, na bem-aventurança. Amém. Forte abraço para você, para sua família, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.